Arthur, eu acho que esse é o momento mais próximo do Pedro ser titular. Pelo fato como o Paulo Souza pensa, por ele já ter tentado o Gabigol e Pedro, eu acho que esse é o momento que ele deveria insistir um pouco. Não dá, desculpa. Não, eu não concordo, Rafa, sabe por quê? Porque você botar o Gabigol no banco vai ser pior. E outra, como é que você coloca no banco um cara que tem 9 jogos, 8 gols e 1 assistência? Não. Pedro e Gabigol. Pedro Gabigol. mais Gabigol. Tá. Entendi. Mas aí o problema também é forçar a barra de uma situação que o técnico não quer usar, né? Cara, no último jogo, o trio de ataque do Flamengo, considerando que o Bruno Henrique jogou aberto, foi Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Seria um absurdo ou uma injustiça nesse próximo jogo entrar com Gabigol ali pelo lado direito, com possibilidade de entrar na área, e o Pedro centralizado? É um time perfeitamente possível. Eu gostaria até mais de ver esse time do que com o Arrascaeta e Everton Ribeiro. Podemos falar disso agora, inclusive. Afinal de contas, a escalação do Flamengo prevista para domingo é com Lázaro. Por enquanto, é o favorito para ser o substituto de Bruno Henrique diante da partida do Vasco. Hoje foi confirmada a ausência do Bruno Henrique para o jogo de domingo. Ontem já havia uma boa hipótese, né, da ausência. Hoje ela foi confirmada, a luxação no ombro do Bruno Henrique, e o Bruno Henrique é desfalque. O Lázaro larga na frente, meu parceiro Rafa. E aí, para a gente começar esse assunto, eu começo exatamente falando do que você terminou agora. Lázaro é o favorito para substituir o Bruno Henrique, pensando, teoricamente, na forma com que o Paulo Souza mais gosta, no esquema que o Paulo Souza mais gosta de usar. Caberia ser o Pedro reserva de Bruno Henrique e não o Lázaro, meu parceiro? O Lázaro entrando no lugar do Bruno Henrique, né? De acordo com a posição que o Bruno Henrique jogou, é a substituição mais óbvia, mas é uma substituição que sugere que o Everton Ribeiro vai continuar jogando como meia pelo lado direito, porque existem algumas opções para você resolver a ausência do Bruno Henrique no domingo. Uma delas é voltar com o Everton Ribeiro para a ala esquerda e vaga uma posição no ataque que poderia, por exemplo, ser ocupada pelo Pedro. Eu gostaria de ver o Pedro jogando esse jogo contra o Vasco. Acho que faz sentido a entrada do Pedro para empurrar ainda mais o Vasco para dentro, para dar uma referência na área, utilizar esse trabalho de pivô e até para tentar alguma coisa diferente. Porque a verdade é que nos jogos contra o Vasco, o Flamengo teve um certo domínio, mas não conseguiu criar tantas chances de gol. Puxa aí, quem assistiu o jogo, imagino que todo mundo, puxa aí dos jogos do meio de semana, 1-0 Flamengo, gol de pênalti do Gabigol, se o Flamengo conseguiu criar muitas chances. O Flamengo não conseguiu. O Flamengo rondou a área, sobretudo no primeiro tempo. Foi praticamente nulo. No segundo tempo, o Flamengo se viu amarrado ali, um jogo morno, um jogo que o Flamengo não conseguiu fazer algo diferente. Então, talvez diante disso, diante de um esquema que se revelou em certa parte até inócuo, ineficiente, para traduzir no placar a superioridade que o Flamengo tem em relação ao Vasco, talvez fosse o momento do Paulo Souza tentar algo diferente. E aí você poderia, sim, modificar o time para colocar um centroavante mais fixo, fazendo esse pivô. Agora, sem dúvida, a substituição mais simples é entrar simplesmente o Lázaro no lugar do Bruno Henrique. Mas eu ainda acho que a gente pode ter essa surpresa, tá? É um palpite. Eu acho que o time do Flamengo não encaixou muito bem contra o Vasco. Você pode resolver isso só a partir de mudança com os jogadores que você tem? Pode. Mas se você acrescenta um jogador de uma determinada característica, você tem mais facilidade para mudar um cenário. Então, eu acho que ele pode vir tanto com o Lázaro quanto o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo. Eu acho que a disputa de posição no momento é essa, e o Pedro de centroavante. Então, eu não falaria automaticamente que ele faria o 6 por meia dúzia. Sai o Bruno Henrique e entra o Lázaro. Eu acho que ele está disputando nesse momento ali pelo lado esquerdo, até com o Everton Ribeiro. E eu acho que vai ser também algo que vai nos informar uma coisa sobre o que pensa o Paulo Souza, que é o seguinte:
o Everton Ribeiro vinha jogando pela ala esquerda. E, segundo informações que a gente teve, ele pediu para deixar de ser relacionado por ali, porque ele achava que ele não rendia tanto, talvez estivesse mais longe da seleção por causa disso. Então, esse próximo jogo eu acho que pode responder a seguinte pergunta. O Paulo Souza arriscou a possibilidade do Everton Ribeiro ser o ala esquerdo, de acordo com o pedido do jogador? Porque eu acho que poderia ser um bom jogo para o Everton Ribeiro fazer essa função. Eu acho que se ele não voltar nesse jogo, eu acho que o Paulo Souza já não considera mais essa possibilidade. O que eu acho que pode até fazer sentido, eu não acho que ele fez grandes partidas, mas eu acho que torna a titularidade um pouco mais difícil para o Everton Ribeiro, Arthur. Porque em algum momento ele vai estar disputando ali com Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, algumas vezes até com Vitinho. Então, esse jogo vai responder algumas dúvidas que eu ainda tenho. Eu concordo com você. Eu vou falar muito disso no pré-jogo domingo. Não vou falar muito hoje, porque senão vou estar queimando assunto para domingo, né? No pré-jogo, onde eu estarei presente. Mas, resumidamente, o que eu faria nesse Flamengo e Vasco aí era, desculpa, Everton Ribeiro, ponta esquerda. E aí, pô, eu não é meu lugar preferido do Everton Ribeiro ali também, mas o Fla-Flu ele estava bem na ponta esquerda. Então eu voltaria o Everton Ribeiro para a esquerda, deixaria o Rodinei fazer a direita, né? Entrando ali com os 3 zagueiros, né? Felipe Luiz, Davi Luiz, Fabrício Bruno. O Rodinei pela direita, fazendo ponta. O Everton Ribeiro na esquerda e entraria com Pedro e Gabigol na frente. Com a Arrascaeta vindo de trás. Esse é o time que eu faria, por 2 motivos. Primeiro, que vai ser aquele Vasco que a gente viu no último jogo, né? Que por mais que esteja com resultado inferior agora, com 1-0 para o Flamengo nas costas, cara, vai ser o Vasco esperando uma bola e jogar no contra-ataque. Eu não consigo esperar, ou uma expectativa de esperar, o Vasco pegar e falar assim, não, vou tentar o jogo, entendeu? Vou tentar criar o jogo pra gente. Não imagino o Vasco fazendo isso. E eu concordo com o Augusto, o Rodinei não é a solução. Mas hoje, dos 3 laterais, eu vejo, infelizmente, com todos perdão do mundo, o Rodinei na frente dos outros 2. Então, assim, E eu fiquei muito triste com o desempenho do Flamengo na partida de quarta, da quantidade de vezes que o Flamengo tentou alçar a bola na área. Ah, Arthur, mas é óbvio que tentou alçar a bola na área. O Vasco estava todo fechado, fica difícil fazer uma linha de passe. Não acho. Eu acho que existem jogadores capacitados o suficiente do nosso lado para tentar alguma coisa, uma triangulação diferente, alguma coisa nova, né, para tentar furar um bloqueio. Porque se não conseguir, é só os outros times fazerem a mesma coisa e o Flamengo acabou no campeonato. Faz 38 rodadas no Brasileiro, 38 empates. Então, assim, não dá. Então, sinceramente, perfeito comentário, Leonardo Carvalho, é exatamente o que eu penso. E eu falo isso triste, inclusive. Então, eu acho que seria do caralho colocar o Pedro junto com o Gabigol ali, porque a gente sabe que o Gabigol não é referência, né, para ficar lá na área. E o Pedro, além de ser uma referência, é um cara que o zagueiro do Vasco vai se preocupar mais. Quando o zagueiro do Vasco vê o Gabigol, ele fala, caralho, é o Gabigol. Só que aí o Gabigol sai da área. Aí o volante fala, opa, é o Gabigol. O zagueiro fica na sobra. Fica mais fácil pro zagueiro. Então eu quero um atacante ali pro zagueiro ficar o tempo todo assim, cara, não posso piscar que esse cara mete gol. Não posso. E aí ter o Gabigol do lado para ser esse cara surpresa, entre aspas, e acabar se destacando. Eu acho que dá, num jogo como esse, para fazer isso. Gosto muito do Lázaro. Vejo o Lázaro como, de fato, potencial reserva imediato do Bruno Henrique na temporada. Sou muito grato, por enquanto, ao Paulo Souza por ter conseguido esse reforço para a gente, porque há um ano atrás, mais ou menos, se vocês recuperarem as lives do Zona aí, eu estava dando assim, eu estava desesperado para o Lázaro ser vendido. Desesperado. Eu não via mais lugar para o Lázaro no Flamengo. Eu ficava desesperado. Nem no Sub-20 eu ficava esperançoso. Assim. E o cara recuperou e, por enquanto, ele vem calando a minha boca. E eu espero que ele continue fazendo isso aí até o final do ano. E até agora, nas oportunidades que teve, o menino entrou bem, Rafa. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Porque o Lázaro, por exemplo, ele foi a escolha do Paulo Souza nas últimas 2 partidas e até permitiu com que o Everton Ribeiro seguisse como meia-direita, como ele tanto pediu.
né? O Rodinei e o João Gomes disputaram o espaço com o Mateuzinho e Andrés Pereira na última partida e seguem disputando para a partida de domingo. Aí eu queria saber de você, pensando nessa forma, né, com os destaques do Lázaro com o Paulo Souza, tendo oportunidades com o técnico português, se isso leva a crer que a meritocracia, entre aspas, deva ser usada ou não, principalmente no caso do Lázaro, e também quero saber a sua opinião do Rodinei e do João Gomes aí, que viram na última partida Mateuzinho e Andrés Pereira serem titulares contra o Vasco. Vai mudar isso, na sua opinião, ou não? Meritocracia é sempre a melhor opção, mas lembrando que existe uma necessidade de rodar o elenco, como o Paulo Souza já explicou inúmeras vezes, né? Nem sempre os 11 considerados melhores serão titulares. Primeiro, porque o outro time às vezes oferece dificuldades novas, diferentes em relação ao jogo anterior, e segundo, porque você precisa fazer um controle de carga neles. Eu gostei muito da sua fala sobre o Lázaro. Acho que o Lázaro é um mérito do Paulo Souza. Eu lembro que eu fiz uma live aqui com o Perrota antes de começar o Carioca e ele me perguntou quem você acha que vai ser o destaque do Carioca? Lógico, dentre os jogadores não badalados. E eu lembro que eu falei o Lázaro. Porque, por causa do... Não, mas aí deixa eu explicar por quê também. Foi, né? Antes. Porque o Paulo Souza já havia informado que não queria que vendesse o Lázaro, queria trabalhar com ele, e eu achava que o potencial do Lázaro, aliado a esse trabalho individualizado do Paulo Souza, poderia fazer com que jamais o Lázaro do ano passado me diria que haveria algum destaque, né? Foi a partir de uma entrevista do Paulo Souza que eu passei a ficar bem esperançoso. Acho que o Lázaro está se firmando, sim. Ele chegou a jogar como meia pelo lado direito, ele está jogando agora como ala, e acho que dentro da meritocracia, Arthur, naquela posição, pelo lado esquerdo, eu acho que ele já até passou o Everton Ribeiro, para falar a verdade. Ele tem menos nome, mas eu acho que ele está entregando mais. Eu gostei da partida do Everton Ribeiro contra o Bangu, jogando como meia, verdade. Até por isso eu achei justo que ele jogasse contra o Vasco. Mas o jogador precisa matar um leão por dia, precisa estar sempre evoluindo, e aí quanto maior o desafio, melhor tem que ser. Você achou que ele não jogou bem não, cara, contra o Bangu? Eu acho, só que aí que tá meu problema, é o Everton Ribeiro jogar bem contra o Bangu e não jogar bem contra o Vasco. A sensação que eu tenho é, tipo assim, contra o Bangu, o cara foi um leão. Contra o Bangu. É igual o comentarista do Cariocão Play, sei lá como é que chama essa porra. Tita lá, o cara que fica com o Tita lá. O cara falou a seguinte frase no jogo Flamengo e Bangu. O goleiro Hugo, ele tentou dar 13 passes e ele acertou 13 passes. Ele deu 5 lançamentos e ele acertou 5 lançamentos. Abre aspas ainda. É nítido a evolução do Hugo como peça. Foi a frase que esse cara falou no jogo Flamengo e Bangu. Aí a primeira coisa que eu me perguntei, eu estava assistindo esse jogo sozinho aqui em casa, eu e meu filho. Eu falei, não é possível que esse cara falou isso. Porque no último jogo, ele falhou com os pés. Aí em um jogo ele evoluiu. É nítido uma evolução em um jogo, uma evolução. E no jogo seguinte, ele errou passe, errou lançamento. Quer dizer, e a evolução? Onde é que ela foi parar? Então, assim, na hora que você enfrenta um time que não te deu pressão para você errar, irmão, não é parâmetro. E eu acho que o Everton Ribeiro não teve pressão no meio e se sentiu à vontade. Então, ali é fácil. Eu acho que é fácil ele se jogar bem. Foi por isso, inclusive, não quero entrar nesse assunto não, só um parênteses. Foi por isso, inclusive, que eu fiquei espantado com a partida ruim do Pedro contra o Bangu, já com 4-0. E ele não conseguiu jogar bem. Foi assustador. Tanto que na hora que o Pedro entrou, eu falei, caralho, agora bate 10-0 no placar. Pensei isso. Entendeu? Então, assim, contra o Bangu é foda. Agora, eu quero ver contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o Corinthians, contra o Atlético, contra o Palmeiras. É aí que me preocupa, Rafa. E nesse ponto... Desculpa. Nesse ponto que eu elogio mais uma vez o Lázaro, que entrou contra o Atlético Mineiro, e quem estava na Dali com a gente, né? Nilson Chacai, não vai brigar comigo, tá? Mas quem estava na Dali com a gente no dia do Flamengo e Atlético, escutou meu pai puto pra caramba do meu lado, xingando Deus e todo mundo,
porque ele viu o Lázaro pronto para entrar contra o Atlético. Meu pai ficou desesperado, falou, porra, vai botar o Lázaro contra o Atlético? Numa decisão, num jogo dele, vai botar o menino, vai botar o Lázaro. O Lázaro entrou e jogou bem. Primeiro toque na bola, assistência. Então, assim, é um jogador que no jogo grande não se escondeu, não teve medo. E a impressão que eu tenho é de que o Everton Ribeiro, às vezes, ele dá uma... Eu não sei se a palavra tremida é forte, mas é um jogador que ele se omite um pouco nesses jogos grandes. E não é de hoje, não é de 2019, não é de 2018, muito menos de 2017. É desde aqui, ó, 2013, 14, Mineirão, do lado da minha casa. Desde aqui que nos clássicos a torcida do Cruzeiro zoava de que ele era o cara que sumia nos clássicos. E aí tinha um cara que aparecia nos clássicos, que se chamava Georgian de Arrascaeta. Cara, isso aí que você me falou em relação ao jogo do Vasco, isso aí foi uma coisa que me decepcionou muito também do Everton Ribeiro, até porque, pelo menos na teoria, o que a gente imagina? Vai ser um jogo de espaços reduzidos, vai ser um jogo que a marcação, haverá muita marcação, muita pressão, sobretudo no campo de ataque do Flamengo e no campo de defesa do Vasco. E é nessa hora que o Everton Ribeiro, com a qualidade dele, com os toques curtos, com os dribles curtos, que ele tem que chamar a responsabilidade para ele ser protagonista de um jogo como aquele. Porque a característica do jogo facilita. Alguns jogadores precisam de mais espaço. O Everton Ribeiro é justamente o contrário. Ele é um cara para, dentro de um espaço pequeno, conseguir uma solução. Então, realmente foi uma decepção. E sim, cara, o Lázaro, sobretudo naquele jogo contra o Atlético, eu achei até que ele entrou numa fogueira, cara. Eu fiquei na dúvida se era realmente a melhor opção, ainda que eu goste do jogador. Falei, pô, o garoto tá entrando numa situação difícil. E aí, devido à qualidade dele, entrou, fez logo uma assistência, e é lógico, você entrar fazer uma assistência, te dá uma moral, você acaba terminando o jogo um pouco mais leve, né? Isso aí é um negócio que também influencia no jogo, Arthur. Mas, em suma, eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu não vou desmerecer a boa atuação dele contra o Bangu. Mas, como eu disse, você precisa ter uma sequência. E se contra o Vasco ele foi mal, e o time como um todo funcionou mal, talvez alguma alteração um pouco mais drástica que simplesmente uma mudança de peças poderia surtir um efeito maior, né, cara? Agora, isso que você falou dos números, os números a gente sempre tem que ver com... Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: os números são ótimos servos e péssimos senhores. Não é o número que vai fazer com que você interprete. Você vai usar os números para conseguir interpretar a realidade. A mesma coisa, tem uma coisa que me incomoda, por exemplo, que é o seguinte: é você pegar qual é a dupla de volantes ideal do Flamengo. E aí você pega quantas chances essa dupla de volantes criou, quantos desarmes essa dupla de volante fez, quantos passes certos, ignorando totalmente que essas duplas de volante não jogam os mesmos jogos e não estão submetidas às mesmas dificuldades. Exato. Então, quando a gente compara o número assim friamente, ou quando a gente olha simplesmente o número de maneira isolada, fora de uma sequência, a gente pode ter uma impressão errada. Por exemplo, que o Hugo teve uma evolução extraordinária com os pés. E para quem não lembra, procura aí um print, tem um print histórico, né, que é o Márcio Araújo, e aí acho que 48 passes certos. Se você não souber interpretar, você vai dizer o seguinte: esse jogador tem como fundamento o passe. Esse jogador é no estilo Xavi, é no estilo Kroos, é no estilo aquele volante que consegue, que é o maestro, sabe? E a gente sabe que não é. Por quê? Porque você não entendeu o que o número queria te dizer. Mas é isso, Arthur. Eu, de modo geral, aí, eu estou fechado aí com você. Acho que o Lázaro... Isso eu acho que a gente tem que... E talvez foi algo que eu não tenha destacado. Jogar bem jogador de jogo grande. Jogador de jogo grande é importante para o seu time. O leão de estadual é foda. Ele serve para você por isso aqui, mas quando chega numa grande competição, eu já vi o Guerreiro arrebentar estadual e não fazer tantos gols no Brasileiro, por exemplo. Fora que cativa os companheiros também, né?